Parabéns aos advogados e advogadas da Paraíba, representados, presididos pelo Dr. Arison Targino, que tem feito uma gestão exitosa à frente da OAB, foi reeleito e, inclusive, a nova sede da OAB foi tema de debate entre os advogados, houve quem dissesse que não ficaria pronta, etc. Está aí, está pronta e está entregue a nova sede da OAB aqui na Paraíba, no bairro do Altiplano, servindo a todos os advogados e advogadas paraibanos. Olha, boa notícia para quem é servidor da Prefeitura de João Pessoa, viu? Os trabalhadores da gestão municipal vão ter um feriadão de 5 dias durante os festejos de São João. A Prefeitura decretou ponto facultativo nos dias 22 e 23 de junho, ou seja, segunda e terça-feira da semana que vem. Para compensar os 2 dias sem expediente, os servidores vão trabalhar em horário estendido até às 5 da tarde, amanhã e quinta-feira, dia 17 e 18. O dia 24, dia de São João, já é feriado municipal. Com a medida, os servidores vão ficar sem expediente entre os dias 20 e 24 de junho. Segundo a Prefeitura, os serviços considerados essenciais vão funcionar em regime de plantão durante o período. A medida inclui áreas como saúde, defesa civil, CEMOB e autarquia de limpeza urbana, a ENLUR. E a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, participa da jornada Márcia Barbosa, reflexão e sensibilização sobre feminicídio, violência contra a mulher e imunidade parlamentar. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa da Paraíba. A iniciativa, ela busca ampliar o debate público sobre feminicídio, racismo estrutural, acesso à justiça e o papel das instituições democráticas na prevenção e no enfrentamento das violações de direitos humanos contra as mulheres. O repórter Jaime Andrade acompanhou. Essa jornada de debates começou cedo aqui na Assembleia Legislativa, com a presença de muitas autoridades. A ministra de Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, participa da jornada, chamada Jornada Márcia Barbosa. É uma reflexão e sensibilização sobre feminicídio, violência contra a mulher e imunidade parlamentar na Assembleia Legislativa da Paraíba. E eles pegam como dado, como marco maior, o nome de Márcia Barbosa, porque também entra aqui em vigor, nesse debate, a imunidade parlamentar. E Márcia Barbosa, a gente sabe, foi assassinada com 20 anos de idade, lá no Altiplano. Na época, o acusado foi um deputado, o deputado Aécio Pereira, que já faleceu, né? E se arrastou muito tempo na justiça esse processo. Então, esse caso de Márcia Barbosa se tornou um referencial de luta contra o feminicídio, não só na Paraíba, mas no Brasil. Por isso, tem aqui muitas autoridades reunidas, 2 ministras participaram, os órgãos do Estado da Paraíba, como a Secretaria de Direitos, né, Humanos e da Mulher, tem também Ministério Público, todos os órgãos da Paraíba envolvidos com direitos estão reunidos aqui durante todo o dia. Esse debate começou de manhã e vai até às 6 da noite. 6 da noite tem esse debate aqui, qualquer pessoa pode participar, é aberto ao público. Então vamos ouvir o que a ministra Janine disse. Janine Mello é ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Janine Mello disse a respeito dessa figura na Paraíba que se tornou um referencial no Brasil e como ela vê hoje o feminicídio em nosso país. Confira o que a ministra disse. Amanhã seria o aniversário de morte, vai ser o aniversário de morte de Márcia. A gente está aqui enquanto Estado brasileiro reconhecendo o crime que foi cometido por um deputado à época que usou a imunidade parlamentar para se proteger desse crime, enquanto Márcia não foi protegida e a memória de Márcia não foi protegida. Então a gente está aqui enquanto Estado brasileiro numa união executivo, judiciário e legislativo, né, junto com o governo federal, para que a gente consiga garantir não só que a história de Márcia não seja esquecida, mas que novos casos como o dela não aconteçam mais. A gente tem tido um esforço coordenado aí de todos os 3 poderes para garantir que o Brasil não seja mais um país em que mulheres morram simplesmente por serem mulheres. A gente precisa parar com os feminicídios, a gente precisa parar com a violência contra a mulher e esse hoje é um marco e um símbolo dessa luta também, um passo a mais que a gente dá em relação a isso. Extremamente importante, porque afinal de contas a gente fala de violência contra a mulher e quanto mais se falar de violência contra a mulher, melhor é para todos nós. E a Assembleia Legislativa da Paraíba vai transferir os trabalhos para Campina Grande amanhã. Os deputados estaduais vão realizar uma sessão especial direto do Salão do Artesanato Paraibano, na praça de alimentação do evento. A programação começa às 2 da tarde com a reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça.
Logo em seguida, os parlamentares abrem a sessão ordinária, que traz na pauta a votação de vetos e medidas provisórias do governo do estado, além de projetos voltados para a cultura da Rainha da Borborema. Grande destaque do dia é a proposta que reconhece, por lei, os festejos juninos de Campina Grande como o maior São João do mundo. O título, que já é consagrado pelo público, agora ganha o respaldo oficial do Poder Legislativo. O Salão do Artesanato é um dos maiores eventos do gênero em todo o Nordeste, reunindo centenas de artesãos e injetando milhões de reais na economia paraibana. E a sensibilização em relação às questões raciais e o combate ao racismo e à discriminação racial estão pautando uma série de ações no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Vamos ver como é que foi o evento denominado Sensibilidade sobre Questões Raciais, Devolvendo Consciência, com o repórter Washington Luiz. A sensibilidade em relação às questões raciais e o combate ao racismo, além da discriminação racial, são pautas importantes que estão sendo desenvolvidas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Para essa palestrante, é importante trazer a situação em que ela vivenciou na iniciativa privada. Eu tive uma experiência muito ruim, de discriminação racial e de gênero na iniciativa privada, com um chefe em específico que me relatou que não gostava de trabalhar com mulher. E disse também que a questão da maternidade para ele dificultava no rendimento profissional. Então eu recebi um tratamento muito discriminatório nessa empresa e descobri também informalmente que eu ganhava 30% a menos dos demais supervisores. Eu era a única mulher e negra nessa empresa. E passei por muitas por dificuldades, fiquei doente, tive lúpus enquanto estava nessa empresa. E ele ignorou a questão do meu afastamento, pediu para eu continuar trabalhando mesmo afastada, assumi 2 equipes. E fui demitida ao final. E aqui, quando eu cheguei, tem um mês, eu fui muito bem acolhida, As pessoas me trataram muito bem e me convidaram para participar dessa palestra. E eu estou aqui para falar sobre isso. O TRE da Paraíba tem uma iniciativa importante para reflexão sobre a importância e a sensibilidade, além das questões raciais, incentivando o debate sobre a inclusão e o enfrentamento da desigualdade racial. Para o vice-presidente do TRE, desembargador João Benedito, é importante para que a sociedade tome conhecimento e que o poder público tenha a preocupação de trabalhar sempre na questão de valorização, principalmente racial. É muito oportuno que discutamos essa questão da representatividade negra, para efeito de melhorar a democracia, inclusive fazer com que haja uma paridade de direitos e obrigações, mas principalmente de direitos, entre a população branca e aquela população negra e quilombola, que a gente sabe que apesar da Lei Áurea, que apesar das leis, ainda hoje permanece uma desigualdade de oportunidades entre pessoas abastadas, que naturalmente são brancas, e as pessoas negras e quilombolas. Então, nesse momento, trazer a lume essas questões, discutir-se, verificar o que é que se pode fazer para que o negro, o homem quilombola, tenha o mesmo espaço que o homem branco. Para o desembargador Kelpis Vasconcelos, é importante esse assunto porque debate a equidade racial, a democracia e a representatividade negra, além da consciência do enfrentamento ao racismo estrutural. É uma oportunidade muito importante que o tribunal tem de trazer esse debate e proporcionar realmente uma democracia ainda mais amplificada, do que nós temos apenas na letra fria da lei ou da Constituição. Aqui colocando em prática essa inclusão, essa acessibilidade e essa diversidade que nós temos. Esse é um dos assuntos prioritários do Poder Judiciário da Paraíba, que vem mostrar a igualdade de todos, principalmente no serviço público. Muito bem, seguimos com o nosso Rede Verdade, 13h47. Governo do Estado e Governo Federal uniram forças para garantir um pacote robusto de investimentos sociais na Paraíba, que soma quase 30 milhões de reais. Em solenidade ontem na capital, o governador Lucas Ribeiro e o ministro Wellington Dias entregaram 8 vans com acessibilidade
para reforçar o atendimento da assistência social. Com investimento de mais de R$2 milhões, os veículos adaptados vão beneficiar 7 municípios, entre eles Campina Grande, João Pessoa e Alagoa Grande, ajudando no deslocamento de equipes do CRAS e do CREAS até as comunidades mais distantes e vulneráveis. A agenda também trouxe avanços importantes para o homem do campo e para o combate à fome. Foram destinados R$15 milhões para o programa de aquisição de alimentos, que compra a produção da agricultura familiar e distribui para quem mais precisa. Para combater os efeitos da seca, o programa de cisternas recebeu quase R$5 milhões, garantindo a instalação de mais de 500 tecnologias de acesso à água. Outros 7 milhões vão fomentar atividades produtivas rurais, beneficiando diretamente mais de 1.500 famílias paraibanas. O evento ontem reuniu prefeitos e parlamentares de diversas regiões do estado. Olha, o Ministério Público da Paraíba assinou termos de cooperação com as prefeituras de 63 municípios paraibanos que vão ser beneficiados pelo projeto estratégico do Ministério Público da Paraíba, Voltando a Refletir. Thaís Aureliano tem as informações. Representantes de cerca de 60 municípios assinaram termos de cooperação com o Ministério Público da Paraíba para receber o projeto Voltando a Refletir, de grupos reflexivos para reeducar homens autores de violência contra mulheres. 176 homens já participaram dessa atividade e o índice de reincidência foi de apenas 6,25%. A solenidade foi realizada na tarde desta segunda-feira, aqui no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. O projeto também integra o plano de trabalho do programa Antes que Aconteça e receberá recursos para a implementação dos grupos. Aqui uma grande união de esforços, do Ministério Público com os municípios, com o governo do estado, para que tenhamos ações efetivas do combate à violência doméstica em todos os recantos da Paraíba. Nós vamos, e o objetivo principal desse esforço é instalar grupos reflexivos para homens nos 4 cantos do estado, em todos os municípios da Paraíba, para que possamos também educar os homens para que eles deixem de praticar a violência doméstica. É um trabalho que já se mostrou exitoso, o Ministério Público da Paraíba já o realizou em menor proporção e ele tem um índice de evitar a reincidência em mais de 90%. Então, nós esperamos, com essa ampliação desse serviço, levando ele para todos os municípios da Paraíba, que nós passemos a ter aqui uma nova realidade no que se refere à violência contra a mulher. Foi um chamamento que envolveu vários atores. Aqui esteve presente a FAMUP, a Federação dos Prefeitos, estiveram presentes o governo do estado, enfim, toda a rede que trabalha com esse tema, no sentido e com o objetivo de sensibilizar a todos, e tivemos aqui hoje uma maciça participação de prefeitos e prefeitas que assumiram conosco aqui hoje o compromisso de ampliar esse serviço e de estabelecer um grande pacto para o combate à violência doméstica contra a mulher em todo o nosso estado. O público-alvo são homens que têm processos ou têm medidas protetivas, têm algum processo na vara da violência contra a mulher. Por quê? Porque eles são chamados por lá. Lá eles são encaminhados para o município vai fazer esses ciclos restaurativos com esses homens e aí nós vamos olhar os números para ver se ele reincidiu especificamente. Porque qual é o nosso objetivo? A gente quer ir à fonte. Antes que aconteça um novo crime, nós queremos prevenir. A repressão ela vai existir o processo normalmente. E outra coisa importantíssima que as pessoas precisam saber, o público-alvo são homens que estão em situação de violência, a gente chama situação de violência, não chama homens, réus, agressores, nada disso. Porque no grupo reflexivo, eles são tratados como pessoas em situação de violência, ou seja, vai passar, ele não vai praticar um novo crime. Nosso público não tem feminicida, não tem agressor sexual, não tem aqueles crimes gravíssimos que a sociedade repudia. São homens que, em tese, de preferência, estão no seu lar, que às vezes ele pratica um ato de violência contra a mulher, mas ele volta para aquela mulher. Então a mulher muitas vezes pede, eu queria que ele mudasse. Como é que ele muda? Ele muda num grupo reflexivo. Nós temos números que mostram isso. Thaís Aureliano para a TV Arapuã. Vamos falar de eleições? Com a tradição na cobertura das eleições no estado, o Sistema Arapuã de Comunicação realizou hoje
mais uma reunião com os representantes dos pré-candidatos ao governo do estado e ao Senado. O encontro aconteceu na sede do Sistema Arapuã, em João Pessoa, e serviu para definir todo o calendário da cobertura eleitoral, com as datas dos debates e a rodada de entrevistas com todos os postulantes na TV Arapuã, na Rádio Arapuã FM e na Rádio Band News FM João Pessoa. As entrevistas com os candidatos a governador da Paraíba começam no dia 21 de julho na TV Arapuã e na Rádio Arapuã FM 95.3, de acordo com o que ficou acertado com os representantes dos candidatos. A última entrevista da série, que marca o início das sabatinas, acontece no dia 24 de julho. Em julho também terá início o podcast Arapuã Eleições na Band News FM 101,1 MHz. O debate com os candidatos a governador na TV Arapuã acontece no dia 9 de agosto e, como já é tradição do Sistema Arapuã, será o primeiro a ser realizado no estado este ano. Então anote aí, debate 9 de agosto, é um domingo e é o primeiro entre os candidatos ao governo do estado na Paraíba, como sempre faz o Sistema Arapuã. E morar de aluguel em João Pessoa ficou mais caro no último mês. A capital paraibana registrou uma alta de mais de 1% em maio, ficando entre as cidades brasileiras com maior valorização nos preços de locação. Os dados divulgados pelo índice FIPZAP revelam que o aumento por aqui superou a média nacional e passou longe da inflação oficial do período, que fechou em 0,58%. O avanço faz parte de um movimento forte em todo o Nordeste, que liderou os reajustes no país com Aracaju, Fortaleza e Teresina. No total, 15 das 22 capitais monitoradas tiveram elevação. Essa escalada contínua pesa direto no bolso do trabalhador e reduz o poder de compra das famílias, já que a moradia passa a comprometer uma fatia muito maior do orçamento doméstico. A tendência de encarecimento fica ainda mais clara no balanço do ano. Nos primeiros 5 meses de 2026, o preço médio dos aluguéis residenciais no Brasil já acumula alta de 4,40%, ultrapassando com folga a inflação acumulada no mesmo período. E uma fiscalização foi realizada nas barracas que vendem fogos de artifício no bairro do Cristo. O objetivo é verificar se fogos com estampido estavam sendo comercializados, o que é proibido por lei. Bruce Duarte tem os detalhes. Na tarde dessa com barulho e através dessa denúncia e através dessa campanha estamos realizando uma ação, não só aqui no bairro do Cristo, mas em toda João Pessoa, em todo o estado da Paraíba, para justamente a gente poder inibir, né, a comercialização e a soltura desses fogos que trazem tantos danos para os animais, traz danos para as pessoas autistas, idosos, pessoas acamadas, enfim. Nesse período nós precisamos intensificar essa fiscalização para coibir tanto a questão da comercialização e também a questão da utilização, né? E aplicando a multa que fica em 150 UFRPBs para a pessoa física e 400 UFRPBs para a pessoa jurídica, além da possibilidade também de interdição do estabelecimento. A gente vai fiscalizar os preventivos de segurança contra incêndio, vai verificar se cada um está em conformidade com as nossas normas e legislações, quanto aos projetos de combate a incêndio, que eles têm projeto de combate a incêndio válido. Além disso, o certificado, que é o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Todas as barracas estão com o certificado em dia, desde que vendam dentro das normas e legislações que estão vigentes. No caso da lei que foi aprovada, da não comercialização, do não estoque de materiais que produzam estampido. A gente está em conjunto com a Secretaria para verificar questões como essa também. A gente tentou conversar com comerciantes aqui ao entorno do Almeidão que vendem fogos e eles me informaram que não querem falar por agora, mas vão depois organizarem uma coletiva para prestar esclarecimentos. 1h, 57 minutos na Paraíba. A gente faz um intervalo e volta já com Rede Verdade. De volta com Rede Verdade, 2 em ponto. Hora apenas de agradecer a você pela audiência e pela companhia. Logo mais às 5 da tarde eu espero você na Arapuã FM. Eu e o Washington Luiz estaremos juntos nos 60 minutos da Arapuã FM. E amanhã, 1h30, a gente volta aqui com Rede Verdade, aqui da sua TV Arapuã. Continue com a gente, continue na tela da TV Arapuã, porque você vai ter uma tarde muito agradável a partir de agora com Marília Lima e o Tarde da Gente. Obrigado pela audiência e até amanhã, Paraíba. Tchau.